Bom, o tema hoje, ele é muito sério. O tema trata de saúde mental. O tema trata de entendimento da nossa humanidade. Nós vamos falar hoje sobre pastores e suicídio. Será que o pastor é um Superman? Será que quadros depressivos denotam falta de fé? Por que os pastores não procuram ajuda? O que é que está acontecendo? Nós tivemos o quê? Será que é a ação do diabo? Será que é o diabo que está agindo contra os pastores? E um número muito grande de pastores, aliás, um número considerável de pastores tem tirado a vida, e alguns que não chegam às vias de fato, mas eles pensam isso. Pensam, porque a mente humana não é brincadeira. E para participar comigo, nós temos aqui na Rádio Musical a grata satisfação indizível de receber dois servos de Deus e que são profundamente capacitados para o debate. Comigo está participando pela primeira vez a doutora Camila Torres, é psicóloga pela Universidade Mackenzie, mestre em ciência da religião também pelo Mackenzie, doutora em psicologia social pela USP, pesquisadora de pós-doutorado em psicologia social também pela USP, psicóloga clínica, professora, colaboradora na Universidade de São Paulo, estuda psicologia da religião faz 25 anos que eu lecionei essa matéria. É mesmo? Psicologia da religião com ênfase no protestantismo. Doutora Camila Torres, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui e que satisfação falar desse assunto tão importante. Bom dia. É um prazer tê-la aqui, eu sei que a senhora abrilhantará o programa. Muito obrigada, vamos lá, vamos conversar. Também eu estou recebendo aqui o pastor psicólogo Márcio Bassi, formado em psicologia, pós-graduando em neuropsicologia, pós-graduando em psicossomática, foi homenageado 2 vezes no estado de São Paulo como profissional, formação teológica pelo Seminário Teológico Batista Ernesto Nini, um seminário extremamente conceituado, missionário na região nordeste do Brasil, meu camarada, meu contemporâneo nessa área aí. Homenageado na cidade de São Paulo como pastor na igreja Vivendo em Amor. Pastor Márcio Bassi, seja bem-vindo. Muito obrigado aí. Você é uma bênção tê-lo aqui. Para mim também é bom estar aqui. Conhecer o pastor Roberto, a doutora Camila, prazer. Muito bem, o assunto é empolgante, você pode participar no 11 42 10 30 60, mandando sua opinião pelo WhatsApp 11 98484 9988 98484 9988. Antes das nossas considerações iniciais dos nossos convidados, vamos começar com a doutora Camila. Nós vamos ver um vídeo do doutor Ismael Sobrinho, é um psiquiatra, como o doutor Ismael Sobrinho vê. Vamos lá, pode soltar. Gostaria de falar para vocês sobre o suicídio de liderança cristã. Qualquer pessoa que exerce cargo de liderança, qualquer profissão que tem uma demanda física e emocional muito intensa, são profissões que elas aumentam o risco de suicídio. Há alguns estudos nos Estados Unidos mostrando que a média de doenças psiquiátricas em pastores, em ministros evangélicos nos Estados Unidos, ela chega a ser até 3 vezes maior do que a média na população. Principalmente se você for um pastor sério, se você for uma pessoa de Deus. Por quê? Pastores têm um risco maior de desenvolver suicídio. Uma das coisas que é um fator de risco para a liderança cristã estar doente é o excesso de jornada de trabalho. A maior parte dos pastores chegam a trabalhar mais de 50 horas por semana. Ora, se nós somos corpo, alma e espírito, e o seu corpo é uma máquina, se você não faz o descanso do seu corpo, e Deus nos instituiu sim um tempo, o 7º dia, no caso no Antigo Testamento, pastores, infelizmente, às vezes até por demandas de suas comunidades, trabalham várias horas por dia e não têm o tempo de descansar. A segunda coisa, pastores são cobrados a serem perfeitos. Então, o pastor ele é cobrado a estar sempre bem emocionalmente, a não ter dias tristes, a não ter dias de mau humor,
a não demonstrar fragilidades, a não demonstrar fraquezas. E a Bíblia vai dizendo o seguinte, que a dor do coração faz secar os ossos. Há pastores que, ao confessarem para suas comunidades que eles não estão bem emocionalmente, que eles estão com depressão, que eles estão ansiosos, eles não recebem apoio de sua comunidade, eles são julgados pela sua comunidade, porque as pessoas têm uma ideia de que os pastores são super crentes, quando na verdade são homens, como a Bíblia diz, sujeitos às mesmas paixões que nós. A terceira coisa que eu gostaria de falar: pastores não têm amigos. Pastores têm muitas pessoas para fazer churrasco, mas quando você vai conversar com o pastor, você vai ver que eles têm poucos amigos, poucas pessoas com quem eles podem compartilhar as suas dores. E há um outro ponto que eu gostaria de falar também: a excessiva espiritualização das coisas. Infelizmente, no consultório, o que eu vejo é que muitos pacientes que chegam graves são pastores, porque eles demoram muito a buscar tratamento. Infelizmente, a doença psiquiátrica ainda ela é vista como sinal de falta de fé, como sinal de falta de comunhão com Deus, como falta de oração ou com sinônimo de pecado. Se você olhar na história da igreja, você vai ler relatos de depressão na vida de Lutero, na vida de muitos homens de Deus. Então, esse preconceito de buscar ajuda psicológica, de buscar ajuda médica, tem feito com que muitos pastores cheguem ao ponto de terem doenças psiquiátricas graves porque não estão recebendo tratamento. Os pastores estão cuidando pouco da alma. O ser humano, ele tem que ter algo que acalme a alma. O ser humano tem que ter um lazer, ele tem que praticar um esporte, ele tem que ter um hobby. Eu atendo pastores que eles são tomados por um ativismo enorme, que eles têm agenda de segunda a segunda na igreja, que eles não têm tempo livre. Essa agenda de ativismo, que não foi a igreja que colocou, não foi Deus que colocou, mas eles são atropelados por uma agenda tóxica que os afasta da família, que os afasta do lazer, que os afasta da atividade física, que os afasta de serem seres humanos, de terem uma vida normal, de terem rotinas. E é óbvio, pastores são mais bombardeados espiritualmente, mas tenha em mente que o inimigo, ele vai tentar te derrubar nos momentos em que você estiver frágil fisicamente e emocionalmente. Olha, eu estou aqui prestando atenção no VT do doutor Ismael Sobrinho, psiquiatra, e eu acredito que você deveria também prestar atenção. Vamos ouvir as considerações iniciais da doutora Camila. E aí, doutora Camila, o que achou aí do VT? Quais são as suas considerações iniciais? Achei excelente, eu acho que ele tocou em pontos muito importantes quando a gente fala de saúde mental. Quando a gente pensa nesse assunto, acho que tem vários assuntos interligados, né? Então, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de depressão, a gente está falando de culpa, a gente está falando de excesso de trabalho, burnout, que é uma síndrome do esgotamento muito presente nos líderes religiosos. Então, tem uma série de assuntos importantes que vão confluindo para a gente olhar para isso, né? Para a gente pensar em tudo isso. Eu acho que mais importante também, é claro que a gente precisa discutir tudo isso, mas talvez pensar em alternativas, pensar em formas da gente lidar com isso tudo e formas da gente produzir saúde, da gente lidar com essas culpas todas, com a gente lidar com esses conflitos todos e pensar em jeitos mesmo, né? Que os pastores, que os líderes, que as pessoas que estão se preocupando possam de fato se dedicar e cuidar da sua saúde mental. A senhora falou uma questão aí que eu vou tratar já, depois de ouvir o pastor Márcio, sobre a questão da culpa. Pastores tem essa questão da culpa social, mas pastor Márcio, e aí? Poderia dizer que é uma questão, como disse a doutora, multifatorial também, né? Porque envolve vários elementos. A gente poderia até pegar uma tríade até, né? Para selecionar e ser mais específico. Tem a questão do homem, do pastor, tem a questão da instituição, corpo de Cristo, igreja, e tem a questão aí da expectativa social. Então, é uma demanda que exige aí muito do sacerdote, do pastor, né? Para que ele tenha uma performance que muitas vezes é sobre-humana e muito desgastante. Bom, a Bíblia diz que
Elias procurou o isolamento, a Bíblia fala sobre também o próprio Jesus, a minha alma está angustiada até a morte. Eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente sobre essa questão do suicídio de pastores. O que nos comunica isso aí? O que nos comunica? Porque o ápice da enfermidade mental é o suicídio, né? Então, não se entende que alguém com fé possa ter uma fragilidade dessa. Senhores, doutora? Ok. Acho que quando a gente pensa no suicídio, tem alguns fatores importantes, né? A palavra multifatorial foi falada agora e ela é muito importante da gente lidar com isso. O suicídio, ele nunca é compreendido como uma solução, como uma alternativa. O suicídio, ele é compreendido como um fim para uma dor e não um fim da vida. O desejo, em geral, não é um desejo de se encerrar uma vida, é o desejo de se encerrar uma dor. Só que para aquela dor que está sendo vivida, que está sendo impossibilitada, né, de ser vivida, a única solução que é possível de ser pensada naquele momento é o suicídio. Então, pensar no suicídio, a gente dá um passo atrás e a gente está pensando que dor é essa que está sendo comunicada, que conflito é esse que está sendo comunicado. Alguns conflitos importantes têm acontecido. Será que a gente está falando, então, de alguma impossibilidade de cuidar dessa saúde mental para que o suicídio seja visto como uma solução? Que passo atrás é esse que a gente pode dar? E quando a gente pensa no suicídio enquanto uma questão de saúde pública mesmo, né? Quando a gente tem aquelas campanhas, por exemplo, do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha importante de saúde mental, o suicídio é visto, né, por essa ótica. Uma coisa que a gente vê que está por trás do comportamento suicida é a questão da depressão, é a questão dos transtornos mentais, que eles precisam ser olhados, eles precisam ser vistos. Então, será que dá pra gente dar esse passo atrás e tentar pensar em estratégias, inclusive de prevenção a esse suicídio? Como é que a gente cuida da saúde mental para que o suicídio não precise ser uma alternativa? A senhora acha que, por exemplo, uma pessoa envolvida, que prega a fé, que prega a cura, ela pode sofrer, por exemplo, a depressão unipolar? Ela pode sofrer, com certeza. E o que é certeza. depressão unipolar? E aí os pastores ficar à vontade. Claro, ela pode sofrer. Eu vou começando aqui, aí fica à vontade para complementar. Pode sofrer, sim. Acho que o vídeo que a gente assistiu, ele é muito importante porque o doutor Ismael, ele contou, né? Se a gente entende o ser humano como um ser humano que ele tem corpo, alma e espírito, a gente entende das doenças da alma, né? O psicólogo vai cuidar dessas doenças da alma. O pastor está preocupado com as questões do espírito. É claro que elas se interligam, é claro que elas estão unidas, mas se o pastor não tiver esse discernimento mesmo de cuidar das suas questões emocionais, para que então ele possa lidar também com as outras questões, a coisa se complica, né? A coisa se interliga. Ele precisa cuidar de fato das questões da saúde mental dele, porque senão ele corre o risco de misturar uma coisa com a outra e achar que pela fé, achar que pelo cuidado espiritual, ele já está dando conta de uma questão que está em outro âmbito, está numa outra lógica, que é a lógica da saúde mental. E o senhor que é pastor, já foi missionário, né? E aí, pastor, me fala um pouco sobre essa questão aí dessas enfermidades que podem cometer um pastor e que pode, inclusive, levá-lo ao suicídio. Como é que o senhor pensa isso tudo? Como é que nós podemos ajudá-los? Como a igreja pode ajudar, né? Existe algum culpado pelo suicídio de pastores? Eu vou até voltar um pouquinho, pastor Roberto, porque é interessante que quando nós pensamos em depressão, geralmente tem em suicídio, geralmente pensamos muito na depressão maior, unipolar, né? Mas ela não é o único fator preponderante para isso. Tem também a questão de surtos psicóticos, tem as questões relacionadas a crises, esquizofrenia, e todos esses elementos aí contribuem, né, para que haja aí um movimento de acabar com a dor através do suicídio. Uma frase que eu escutei quando estava no seminário ainda, 1998, 97, antes de terminar, que me falou foi o Ageu Lisboa, não sei se a doutora conhece. Conheço. É fantástico, eu já conheci, conversei. Ele falou o seguinte: uma das coisas que falta, né, para a igreja, pensando no ministério pastoral, é o preparo, o olhar do seminário, da liderança para aqueles que estão sendo formados. Porque
quando chega a pressão do ministério, porque o ministério cobra muito. Eu já fui pastor tempo integral, hoje eu estou tempo parcial, já fui missionário. E há muita cobrança, muita exigência. Às vezes a gente tem que sair de casa 3 horas da madrugada para atender alguma coisa. Quando eu fui tempo integral, fiz isso. E quando está no seminário, a pressão não é tão grande assim. Quando está no preparo, né? Algumas igrejas falam aí no movimento do presbítero, né? Aquele que está sendo formado ainda. Apesar que presbítero no grego significa também um pastor, mas não é visto isso com cuidado. Aí quando chega no momento do líder, né? Do pastor assumir e carregar todo o peso ali, toda a exigência que a palavra diz, ele não consegue lidar, porque às vezes ele tem conflitos emocionais não tratados, ele tem conflitos, crises que fizeram com que ele tivesse uma fragilidade muito grande de lidar com frustrações, e quando chega o momento da pressão, muitas vezes ele recorre sim para acabar com a dor, com o suicídio. Então é necessário esse olhar. Mas aí eu pergunto ao senhor, pastor, existe de fato um culpado? Porque, veja bem, existe a questão da culpa social, não é? Quando nós ensinamos a disciplina de hamartiologia, eu falo muito sobre culpa social, e também psicologia pura, fala da culpa social. Mas se a culpa é social, ela está relacionada com as pessoas em volta. Eu pergunto, quem é o culpado para que um pastor já doente possa chegar a vias de fato? Será que é a falta de apoio ministerial de sua liderança, da sua membresia? Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu diria, pastor Roberto, que seria um conjunto. Não existe, assim, um fator determinante, um único fator. Porque a questão financeira, eu passei no campo missionário como pastor, né? Muitas vezes a gente se vê ali pressionado por resultados, pressionados aí por falta de recursos, né? Que as pessoas são muitas vezes abandonadas no campo. Então não existe um fator único. O que existe aí é que muitas vezes essa culpa que o pastor carrega, né? Essa necessidade de resultados, de pressão, a igreja algumas vezes se tornou empresa. Exato. Infelizmente, tem um corpo de Cristo, né? Corpo espiritual, mas tem a instituição humana. Mas mesmo quando não é empresa, pastor, na nossa época, que eu estou vendo que a gente é contemporâneo, tinha aquela questão que dizia que o obreiro tem que ser provado, tem que ser tratado. Sim. E essa prova muitas vezes era alienadora. Sim. Né? A vida do pastor é alienadora. Porque se ele tem algum pecado, se ele tem alguma falha, se ele tem alguma dificuldade, qual que é o pensamento normal de um pastor? Qual que é o pensamento de um líder? Eu falo isso por experiência própria. Né? Se eu contar para um membro da minha igreja, o que vai acontecer? Se eu não estou lidando com a situação de forma adequada... Minha fragilidade. Ele não vai aguentar. Então, isso traz um peso muito grande. Sim, doutora. Esse ponto é muito importante. Eu queria ressaltar isso, claro. Porque assim... A gente está falando de um conjunto. Então, acho que do ponto de vista do pastor, existe uma expectativa de que ele precisa ter um status, uma posição de exemplo, né? Ele é o cuidador daquele grupo. Então, existe uma expectativa em relação a ele, de que ele tem uma postura, de que ele não pode mostrar sua fragilidade. Ele é muito sozinho, em geral, né? Com quem que ele vai conversar sobre essas coisas? Ele não vai conversar com outros membros. Mas isso é bíblico? Isso não é bíblico. Não. Isso é conceito. Exatamente. E o conceito, muitas vezes, né? E acho que por isso que quando o senhor falou da questão do social, ela é importante. Porque isso é uma construção que acaba acontecendo nos grupos. Sim. O pastor, de alguma forma, aceita, né? Acolhe essa construção, essa expectativa.
E o grupo continua esperando desse pastor que ele fique. Então ele fica como um super-homem mesmo. Ou até supervalorizando isso, né? Supervalorizando. Que supervaloriza uma postura anti-humana. Não sei se existe esse termo, que não é humano. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. Claro. Mas é interessante trazer que nós somos também, pastor e Camila, né? Me permita chamá-la assim. Fique à vontade, por favor. É interessante porque hoje em dia, né, de uns anos para cá, infelizmente, o que acontece? Quando você não tem o resultado esperado pela denominação, pelo líder geral, pelo presidente do ministério, seja lá a nomenclatura que seja dada, você é mudado de campo. Você é deixado para um lugar mais distante, um lugar que tem menos recurso. É quase que fosse uma punição pela sua fragilidade. Isso vai trazendo uma desestruturação interna, porque ele tem que lidar com a família, tem que lidar com o peso da culpa, sendo que o ministério em si, ele não deveria ser isso. Eu penso, senhores e senhora, eu penso o seguinte, que a visão está equivocada, né? Porque quando você olha para um ser humano, você tem que entender como Jesus vê, né? Porque quem está nos ouvindo aqui, a pessoa pode falar, não quero ser pastor, não. Está arriscado eu me suicidar um dia. No misericórdia, está morrendo um monte de pastor, então eu não quero ser pastor, não. Ser pastor é uma grande bênção. Sim. Eu sou cristão há 36 anos. E a maioria do tempo servindo só na obra de Deus. É uma grande bênção, mas eu já passei situações difíceis. Porque existem situações, como lida com a depressão, ansiedade, solidão? Como lida com isso tudo? Não é? Por exemplo, essa síndrome de burnout que a doutora falou. Me explica um pouco sobre isso, doutora. E fala como podemos dizer que muitos pastores sofrem disso. Sim. E como é que você pode procurar ajuda com relação a isso? A síndrome do burnout, ela é um diagnóstico em relação ao mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de burnout, a gente está lidando com um pastor, um profissional, né? O profissional da área religiosa. Se a gente pode secularizar, né? Tirar o aspecto espiritualizado da profissão. Pastores têm esgotamento? Sim, tem esgotamento. Como o vídeo falou pra gente, né? Trabalham em horários, às vezes, absurdos, né? De segunda a segunda. Será que ele tem folga? Eu me lembro uma vez de uma amiga contando que, assim, um pastor vai numa festa de aniversário. Ele vai como pastor ou ele vai como convidado? Será que ele tem essa distinção de quando ele é pastor e quando ele deixa de ser pastor? Parece que o tempo todo as coisas estão misturadas, né? As coisas estão andando juntas. Enfim, o burnout é essa síndrome do esgotamento do trabalho. Quando a gente fala do ministério pastoral, o ministério pastoral tem algumas características muito específicas. Porque quando a gente fala do nosso serviço, do nosso trabalho para além do ministério pastoral, eu tenho um chefe, eu tenho um líder, eu tenho um gestor. Eu posso ficar com raiva do meu chefe, eu posso ficar com raiva do meu trabalho, eu posso não querer mais, eu posso ficar incomodada com isso tudo. Quando eu falo do ministério, quem é o chefe desse pastor, né? Quem é o líder desse pastor? É claro que ele pode ter algumas questões institucionais, a depender do contexto que ele esteja, mas além disso, existe toda uma culpa de que estar com raiva, de repente, de algum momento, de alguma situação pastoral que ele está vivendo, talvez seja se voltar contra o próprio Deus. Essa culpa é uma culpa que também acontece muito dentro do ministério, porque essa sensação de que as condições de trabalho que ele tem ali não são as mesmas condições de algum outro trabalho com a outra pessoa. Algumas vezes assim, eu estou no ministério, não tenho outra forma de sobreviver, se eu sair daqui complicou e a pressão é grande, certeza, né? Eu costumo dizer, mas eu vejo que às vezes a própria questão religiosa traz essa pressão. Eu digo, não tenha medo de Deus, tenha medo da religião. Claro. Deus, se você te pecar, te manda para o inferno. Mas se você se arrepender, ele vai te perdoar. A religião pode fazer a tua vida um inferno. É a questão do querigma, né? Porque vem a notícia negativa primeiro, você é pecador, você é falho, você está condenado. Mas tem a segunda parte da mensagem, a redenção, a perdão, a salvação. Esse querigma completo precisa ser trazido à tona. Mas gente, esse grande número... Pessoal, manda a sua opinião aqui, 11 98484 9988 pelo WhatsApp, 11 98484 9988, está aparecendo aí na sua tela. Mas e a questão do suicídio em si, né? Que é o tema, pastores e o suicídio. Não tem como remediar.
o suicídio. Já, não tem como remediar, mas você tem vislumbres, não é a palavra, você tem sinais. Sinais que pode acontecer. Quem é que tem que ver esses sinais? A igreja, os líderes, a própria pessoa. Eu não estou bem, tem que parar. Como é que é isso? A pessoa geralmente não vai conseguir visualizar isso. Por quê? Porque há um bloqueio no córtex pré-frontal onde é trabalhada a questão aí da decisão, né? Das escolhas. E esse bloqueio ocorre por questões emocionais. Então a pessoa não vai conseguir muitas vezes visualizar. Quem tem que visualizar? A igreja, muitas vezes, a liderança, quem está ao seu entorno. Por quê? Eu estava vendo algumas pesquisas aqui. Uma pessoa para efetuar aí o suicídio, contemplá-lo mesmo, realizá-lo de forma plena, ele tem pelo menos aí uma média de 21 tentativas. Como explica isso? Como assim? Explica. Ele tenta, muitas vezes ele pensa em tomar medicação, ele pensa em se jogar do prédio, em ficar em frente a um carro. Ele vai fazendo tentativas até mentais, muitas vislumbrando a situação. Vislumbrando, muitas vezes até tomando a medicação, muitas vezes até tentando realmente. Geralmente é uma média de 21 vezes. Meu Deus. Então, quando a gente olha essa perspectiva, ele dá sinais. Mas cadê as pessoas para ver esses sinais? E tem também uma situação que eu vi acontecer, eu vi isso acontecer, que, por exemplo, se você adoeceu, você não é mais homem de Deus. Você não é mais uma mulher de Deus. Quer dizer que uma pessoa doente deixa de ser de Deus. E aí nós temos questões bíblicas com relação a isso. Paulo ora ao Senhor 3 vezes para que seja tirado o espinho da carne, não importa qual seja a enfermidade. Paulo fala a Timóteo, não é, sobre a enfermidade que ele tem. Quer dizer, nós somos só seres humanos, poxa. Seres humanos. E essa visão triunfalista não é a visão triunfante da Bíblia. Então nós temos que entender isso, né, meus irmãos? Né, doutora? Com certeza. Essa questão, ela comete cuidadores em geral. Então não são só líderes, são pastores, né? Profissionais da saúde cometem essas mesmas questões. Os próprios cuidadores em casa, pais e mães. A ideia de que por ser cuidador, você não precisa ser cuidado. Esse é um equívoco muito grande. Aí tá a pergunta, pastor precisa de terapia? Sim. Com certeza. Mas aí, peraí, ele vai contar os problemas dele para alguém? Com certeza. Eu atendo pastores, diáconos, muitos com problemas sérios, como por exemplo, de TEI. O que é TEI? A Camila sabe, né? Transtorno explosivo intermitente, onde o camarada muitas vezes até mete a mão na outra... É o síndrome do Hulk. Como é que é? Explica. A pessoa tem momentos de explosão. Sim. E aí, Fúria mesmo, né? E chega na agressão, chega a bater na outra pessoa. Tá desviado esse camarada. É um problema emocional. Patológico? Patológico. Nós vamos voltar a falar sobre isso logo depois do nosso intervalo. Então vamos lá. Vamos voltar nesse assunto mesmo aí, não é? Porque o que é importante é a prevenção aqui. Sim. E entender. Como é que pode um pastor ter acesso de fúria? O senhor sabe que eu sou mestre de capoeira, né? Eu já fiz karatê. Então, eu dou aula, inclusive. Não é? Eu descarrego minha atenção toda ali. E é bom isso. Porque eu trato muita gente. Não é brincadeira, não. Então, eu tô toda ali. Isso me faz bem, não é? Será que o exercício corporal para pouco aproveita? Então aproveito pouco. Então nós vamos ao intervalo aqui, vamos ouvir o pastor César Cavalcante, vamos voltar já. Presta atenção aqui na chamada do pastor César. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Bom, estou aqui com a doutora Camila Torres e o pastor Márcio Bassi falando sobre pastores e suicídio, mas não há como remediar quando o suicídio acontece. Como nós vamos entender, remediar,
Estamos falando de pastores, de líderes, pessoas que dirigem outras pessoas. O pastor Márcio disse que existem pastores que têm acesso de fúria. Tem aquela questão dos 4 temperamentos, né? Mas essa teoria já caiu, né? Então, uma série de variações, mas a pessoa tem que se conhecer. Ela tem que se conhecer. Eu pergunto, doutora Camila, pastores precisam de terapia? E se precisam, isso é falta de fé? Não é falta de fé, pastores precisam de terapia, assim como qualquer outra pessoa precisa de terapia. A gente precisa de médico. O que é terapia? Terapia é um cuidado, né? É um tratamento, né? Um sinônimo de terapia é um tratamento. Assim como a gente faz um tratamento dentário, um tratamento odontológico, a gente faz um tratamento psicológico. Então, a gente, por um tempo, que tem início, meio e fim, a gente vai se colocar diante de um cuidado de uma outra pessoa, no caso o psicólogo, ali o terapeuta, para lidar com as suas questões emocionais. Vai lidar com seus sentimentos, com seus pensamentos, com seus comportamentos. Você vai olhar para tudo isso na sua vida e tratar, cuidar. Um mito importante a respeito da terapia é que as pessoas acham que elas vão ao psicólogo, elas vão ficar pro resto da vida indo ao psicólogo. Isso não é verdade. A terapia é um tratamento, então ela tem início, meio e fim. Os pastores podem se sujeitar a isso, podem se colocar nesse cuidado, afinal eles têm emoções, assim como qualquer outra pessoa. Mas não é uma exposição isso? Porque tem essa questão, eu não quero me expor, quero dizer a vocês que existe um artigo do Código Penal que diz que qualquer ministro, mesmo por função ministerial, um médico, se ele revelar um segredo, ele pode ser processado, não é? Mas aí eu não vou colocar minha vida na mão das pessoas. É melhor colocar a vida na mão das pessoas no sentido de ser orientado ou perder a vida, pastor Márcio? Melhor colocar a vida na mão das pessoas. E isso para o pastor é muito saudável. Por quê? Porque é um estranho. Ele não vai ter o contato... Juízo de valor. Ele não vai ter juízo de valor, não vai ser julgado, não vai ser contado, ele vai ser ajudado. E aquela pessoa que vai ajudar não vai ser parte do cotidiano dele. Então, ele não vai se sentir constrangido. Isso é muito saudável, isso é muito bom. Porque às vezes a pessoa tem dificuldades, tentações. Esses dias eu recebo muitas ligações assim. Não é? E a pessoa compartilha a tentação. E eu oro com ele e oriento. E às vezes eu falo que a pessoa tem que procurar um psicólogo. Eu falo. Agora eu pergunto, e se ela precisar de um psiquiatra? Que é a questão do medicamento. Eu pergunto, pastor, o senhor que é pastor, quantos anos o senhor tem de ministério? Olha, vai fazer cabelo branco 16 anos só como pastor. 16? 16 anos. Sou mais velho que o senhor. Mas eu pergunto ao senhor aqui, o senhor já passou pressão? Nem como. Forte. Então eu pergunto aqui, e o senhor é psicólogo? Sim. Tem uma formação extensa, nós estamos vendo aqui. Eu pergunto, o senhor precisa tomar remédio, o senhor é menos crente? Não. Mas tomar aí deixa eu ver, me fugiu o nome da classe medicamentosa, né? Precisa tomar remédio. De humor, antidepressivo. Antidepressivo, pronto, obrigado, antidepressivo. Tomar antidepressivo, o senhor não é crente? Tomo. Por quê? Porque tem aquele negócio, não, se eu tomar remédio, eu não tenho fé. Me fala sobre isso, pastor. É interessante que, assim, vamos pegar aqui a depressão unipolar, que foi aquilo que foi mencionado no início. Eu estudei sobre isso ontem. Ela tem uma parte bioquímica no cérebro. Por quê? Falta aí alguns hormônios, né? Algumas neurotransmissores, como a serotonina, dopamina. Essas questões bioquímicas precisam ser aí estabilizadas. Caso contrário, a pessoa continua no processo depressivo. Só terapia não vai funcionar. Aí as mulheres são mais suscetíveis a esse tipo de depressão. Porém, nos homens, esse tipo de depressão acaba dando outros problemas, somatizando, né? Sim. Dando infarto, a pessoa morrendo por causa de uma coisa que podia ser tratada. Agora, a igreja tem que entender, por exemplo, se o seu pastor precisa de medicamento, talvez isolá-lo como se ele fosse um deficiente não seria pior? Deficiente não existe, para mim não tem essa visão de deficiente, tem diferenças, mas se ele fosse não seria pior? Doença contagiosa. Doença contagiosa.
Não é? O que vocês acham, senhores? Senhor e senhora? Sim, porque senão a gente trata isso como um estigma, né? Como alguma coisa que tem que ficar isolado. O estigma é muito perigoso. Então, sim, a gente tem que lidar com isso, assim como a gente lida com as nossas medicações naturais. Se uma pessoa tem um problema de pressão alta, ela toma um remedinho todo dia. Eu tomo todo dia. Não tem problema nenhum nisso. Se a gente quebra a perna, ninguém vai ficar sem o gesso, fazendo orações esperando que a perna seja curada. Não é esse o ponto, são âmbitos diferentes. E a gente se cuida. Assim como eu falei da terapia, que ela tem início, meio e fim, a medicação, por vezes, ela também é temporária. Ela é necessária para aquilo que a gente está vivendo. Então, a gente vai olhar para aquilo, a gente vai lidar com aquela situação. Na medida que o pastor já esteja bem de novo, está tudo certo. Ele lida com a vida dele e segue assim. Mas vocês já viram pessoas, não só pastores, mas pessoas que dizem, não, agora eu estou bem. Eu tomo antidepressivo. Tomo antidepressivo. E aí, não, eu estou me sentindo bem. E aí ela para de tomar. E aí a reação vem e aí? Você pode até parar de tomar quando tem uma orientação médica. Né? Quando o psiquiatra fala, ó, acabou, não há mais necessidade, já está estabilizada a parte bioquímica, pode suspender. Agora, quando para por conta própria, uma medicação psicotrópica é muito complicado, porque tem várias reações e tem reações que podem até induzir aí a suicídio. Tem medicações que têm esse viés, né? Esse efeito colateral. E é importante saber, né, que você precisa, aquilo que iniciou, terminar. E quando a gente olha até a Escritura, Paulo, né, que é um camarada, ele escreveu o Novo Testamento praticamente quase inteiro, né? É fantástico, Paulo. Ele orienta lá Timóteo, seu discípulo, a tomar um pouco de vinho para questão estomacal. Não, exatamente. E quando a gente olha esse mesmo Paulo, em 2 Timóteo, é um camarada que apresenta aí quadro depressivo. Ele tem uma linguagem depressiva, então... Paulo, Você está dizendo que Paulo tinha depressão, pastor? 2 Timóteo apresenta isso. A linguagem ali... Você está dizendo que Paulo era depressivo, pastor? No 2 Timóteo... Isso deprecia Paulo, pastor? Muito pelo contrário. Nem Elias. Fantástico, Paulo. Elias entra numa situação... E Paulo tem um momento de fúria, que Deus te ferirá a parede branqueada. Ele está chamando o camarada de leproso. Veja, Elias, ele deixa o discípulo, vai para o deserto. Aí você fala isso para alguns irmãos e pastor, o senhor não tem fé. Aí o camarada perde, às vezes, um filho, perde casamento, perde por problemas que poderiam ser. E ele fica procrastinando. Irmãos, vamos prestar atenção. A Bíblia diz que tem tempo para tudo debaixo desse céu. E tem tempo de se tratar. Tem tempo de se tratar. Se você precisa se tratar, tem que se tratar. Não é assim? É até interessante, eu estava fazendo umas pesquisas ontem, em alguns institutos que dão suporte ao Ministério Pastoral. Ótimo. Eles falam o seguinte, né? 70% dos pastores lutam contra a depressão, 71% se dizem esgotados e 80% acreditam que o Ministério Pastoral afetou negativamente suas famílias. E 70% dizem que não têm amigos próximos. É complicado. Então, aí nós vamos conversar agora um pouco quais são os sinais, né? Quais são os sinais para ver que não está bem? Fulano está assim, assim, assim. Quais são os sinais, doutora? Ou a pessoa mesmo vê em si. Primeiro, ela tem... É difícil você chegar ao pastor, você precisa se tratar. Não, que nada, você precisa se tratar. Irmão, não dá, deixa eu te falar, eu sou pastor há tanto tempo, não dá para levar as pessoas nas costas. Não dá, você vai ter problema emocional. Eu tentei durante muito tempo, que fui ensinado assim, até a hora que eu falei, não, eu vou ensinar a palavra. No tempo antigo a gente era ensinado assim, tem que levar nas costas. Aí você acaba dando brechas. Então, não, eu vou ensinar a palavra. Entendeu? Eu vou ensinar e aí a pessoa tem responsabilidade. E aí, quais são os sinais, doutora? Sim. Alguns sinais, né? O pastor estava falando antes, quando a gente estava falando das tentativas, né? Que antes da pessoa cometer suicídio, ela tenta algumas vezes antes. Uma pessoa que chega, né, nas vias finais do suicídio, ela sempre avisa, ela sempre dá sinais daquilo que ela está fazendo. Então, ela fala a respeito disso, às vezes falando mesmo, né? Assim, olha, eu não quero mais viver. Já vi isso. Ela chega a verbalizar, né, essa situação. Ela fala a respeito desse assunto.
o que é muito difícil de ser ouvido, porque geralmente as famílias, as pessoas que lidam com isso, ouvir de alguém que a gente ama, que a pessoa não quer mais viver, é algo complicado. Mas aí é uma pergunta, é verdade, vocês que são psicólogos, é verdade quando dizem assim, quem fala não faz? Não. A quem fala faz. Esse é um mito da saúde mental. As pessoas que têm essa tentativa, elas falam, elas avisam. A gente, inclusive, interpreta isso psicologicamente como um pedido de ajuda. A pessoa tá pedindo Mas ajuda. quando é contínuo. Porque quando os senhores aí nunca falou assim, eu não quero mais viver. Já não te aconteceu? Já não te aconteceu? Então, mas esses momentos, né? São esporádicos. São esporádicos, há um rebaixamento do estado de humor, a pessoa fica mais abatida, triste, tem muito disso, né? Acontece, mas o problema é quando tu tem uma intensidade e é algo extenso, dura muito a diferença tempo. do diagnóstico da depressão para uma tristeza. Porque tristeza é algo absolutamente normal, é uma emoção, é importante que a gente sinta, inclusive, a tristeza, né? Não é errado se sentir triste, se sentir com raiva, muito pelo contrário. Agora, o diagnóstico de depressão, ele é dado, inclusive, pela frequência dos sintomas. Então, um dos pontos do diagnóstico de depressão é que a pessoa esteja naquela situação em pelo menos por 2 semanas, né? Por 15 dias ininterruptos. Qual mais Alguns sinais? Por exemplo, a questão mesmo da apatia, da tristeza, da falta de vontade de viver, às vezes de se relacionar socialmente. Então, ela vai tendo prejuízo social das suas funções. Uma pessoa tem dificuldade de trabalhar, ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de querer levantar da cama. Mudança de humor, Às vezes de querer comer, de tomar banho, coisas habituais do seu dia a dia. A gente às vezes tem algumas questões também com medicação, então ela não quer tomar os remédios, ela começa a verbalizar essas questões a respeito disso. Ela tem algumas questões físicas, né? Algumas questões orgânicas, então às vezes ela tem alteração de sono, de distúrbio do sono. Ou ela dorme muito, ou ela não consegue dormir, né? Então, ou ela tem o sono excessivo, ou ela tem a insônia. Também são fatores importantes. Alteração da alimentação. Ou ela não come nada, ou ela come muito, né? Esses excessos são muito perigosos. Todos os excessos são muito perigosos. Autoestima. A pergunta é assim, quem procurar primeiro? Nós estamos caminhando para o final já. Quem procurar primeiro? Por exemplo, a família, a igreja. Eu quero fazer um apelo aos líderes. Olhem seus liderados, zelem pela saúde mental deles, né? Eu acho que é importante dizer isso. Sim. Porque tem muitos líderes que não querem, aleluia, Jesus, glória a Deus, manda poder, eu sou pentecostal, eu creio, mas zelem a quem procurar primeiro. Um clínico geral, um saúde mental, quem cuida são alguns especialistas, que é o quê? Psiquiatra, psicólogo e terapeuta. Só. Porque eu conheço casos de médicos, clínicos gerais que fizeram lá a receita para o paciente que estava no processo depressivo e a pessoa quase pulou da janela por causa do efeito colateral da medicação. Irmão, eu já vi uma coisa parecida. Então, quem trata de saúde mental é psicólogo, psiquiatra e terapeuta. Olha, eu já vi situações tão complicadas, meu irmão, que eu tenho um filho especial, né? No começo da crise, ele tomou um medicamento que eu queria, se a gente não segura. Então, o que acontece? Tem que ser um profissional competente, não é um aventureiro. E essa área, aliás, a área nenhuma da vida da gente é para aventureiro, não é? E tem que ser competente. Gente, estamos chegando ao final. Quero dar 1 minuto para cada um. Comecei com a doutora, agora começar com o senhor, pastor. 1 minuto das suas considerações e já das suas redes sociais, que o senhor quiser falar. Pastor também é gente, precisa se cuidar. Caso ele não se cuida, ele vai adoecer e levar muitos com ele, né? Então é importante isso. E sobre questão aí de contatos, né? Quem quiser entrar em contato comigo, tem aí minha rede no YouTube, que é psicólogo Márcio Passos Farias, tem no Face, né? Você me acha também como psicólogo Márcio Passos Farias. Eu estou sempre colocando alguma coisa lá relacionada à saúde, relacionada a relacionamentos, a emoções, como administrar isso, como lidar com isso. Porque somos corpo, alma e mente. Márcio Passos Farias. Márcio Bassi Farias. Procura aí nas... Vamos lá, pelo menos uns 30 entrando aí agora. Vai dar mais, hein?
no Instagram do doutor. Doutora Camila, prazer receber, viu? Prazer receber o senhor. A senhora tem 1 minuto. Ok, então é isso. A gente tem se preocupado em divulgar a questão da psicologia, as relações de psicologia com religião, falar de saúde mental, falar de terapia, falar que é importante que a gente se cuide, seja no âmbito que a gente estiver. Então, tenho todo um trabalho no Instagram. Você me procura lá, @soukamilatorres. Esse é o meu @. Você me encontra. Você dá um Google no meu nome, Camila Torres, Camila Mendonça Torres. Você vai achar uma série de trabalhos. A gente tem vários textos escritos, a gente tem participação em capítulos, a gente tem vídeos publicados. Tem um trabalho importante em relação a isso, mas procura lá no Instagram, @soukamilatorres. Pode mandar mensagem, pode mandar comentário, a gente bate um papo e continua esse assunto por lá também. Maravilha. Bom, agora procure ajuda médica. Procure. Ah, mas é caro. Caro é perder a vida. Procure que vai ser uma bênção. Me siga aí no Instagram, @Roberto Cruvinel. Se inscreva no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Nós estamos chegando ao final. Quero agradecer aqui a doutora Camila, quero agradecer ao doutor Márcio, pastor Márcio, e a você pela sua audiência. Cuida da sua saúde, irmão. A vida Deus te deu e a responsabilidade é tua. Se você não conseguir cuidar sozinho, que os seus possam te ajudar a cuidar. Deus te abençoe, Deus te guarde e fica com Cristo. Amanhã, pastor César volta, se Jesus assim permitir. Fique com Deus, se for da vontade dele.